O mundo da inteligência artificial essa semana virou de cabeça para baixo por conta do Sakana Fugu, uma solução japonesa que, nesse momento aonde o governo americano acabou bloqueando o nosso acesso ao Fable 5 da Anthropic, o Sakana Fugu se colocou como uma solução que poderia passar até o Fable 5 na questão de performance. E, poxa, eles mesmos colocaram vários benchmarks ali mostrando isso pra gente. Como eu sou um pouco cético a alguns dos benchmarks que eles colocaram ali, eu resolvi fazer um teste. Eu já tinha testado o Fable 5 nos 3 dias que ele ficou liberado, criando um jogo para uma reprodução do Age of Empires com apenas um prompt. Eu também fiz a mesma coisa com o Opus para avaliar os dois, e é um vídeo que a gente tem aqui, né? A gente deu uma tarefa difícil para tanto para um quanto para outro, para que com apenas um prompt eles recriassem aquele jogo usando uma técnica de criar os próprios personagens, etc., sem ícones, mas só com vetores. E aí, para trazer essa mesma visão para vocês, o que que eu fiz? Eu usei esse mesmo prompt dentro do Sakana Fugu Ultra, que é a melhor solução que eles têm, tá? O que que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma revisão com você sobre o que que é esse modelo, o que que é o Sakana e etc. E aí a gente vai passar para abrir os jogos, ter uma visão do que cada um entrega, da visão gráfica, etc. Vou passar para vocês a minha percepção e também uma própria avaliação que a gente fez aqui. Eu larguei 3 agentes de inteligência artificial para avaliarem o código que dos cada uma das IAs criou, e a gente vai ter um veredito final, levando em consideração o que que eles fizeram, e a gente vai também falar um pouco de preço, beleza? Então, cara, fica comigo nesse vídeo, que é isso tudo que eu vou te mostrar. Para você que está aqui e não me conhece ainda, o meu nome é Alexandre Clepa. Eu sou engenheiro de controle e automação, também sou engenheiro mecatrônico com foco em inteligência artificial. Eu fiz essas duas graduações, uma delas foi na Europa, onde eu me graduei na Espanha, em Barcelona, depois me mudei para a Itália para trabalhar com robótica para reabilitação e voltei para o Brasil e escrevi uma tese a respeito da classificação de sinais cerebrais com inteligência artificial. Então, eu estou nessa área já tem 12 anos e o que eu faço hoje em dia são duas coisas. Primeiro, eu sou diretor de produto de inteligência artificial. Eu não vivo de ensinar inteligência artificial, eu não vivo de criar curso, eu sou dessa área, eu vivo de fazer produtos. E por conta disso, eu fundei a Prompt Society, que é uma comunidade de inteligência artificial, aonde o objetivo é tirar o Brasil da segunda divisão por meio da democratização da tecnologia. Aqui, galera, é uma comunidade onde o foco é você fazer. Então é que você entra, tem as coisas já prontas, tem uma curadoria com mais de 300 conteúdos meus. Poxa, eu vou te dar um exemplo. Aqui é onde nós estamos com ela, né? Quando você entra na comunidade, você encontra aqui, ó, a gente tem mais, a gente tem mais de 200 skills, a gente tem mais de 61 agentes, a gente tem mais de 104 prompts, a gente tem dentro da nossa oficina já 6 oficinas feitas, ferramentas, a gente tem cursos de inteligência artificial, introdução a Cloud Code para que você entre. Então, ela é uma comunidade completa, com o objetivo de termos fazedores aqui. Ela é uma comunidade para quem constrói. Então, cara, se você chegou até aqui e você não me conhecia, entra na Prompt Society, tá? Clica aqui embaixo no link e já vem para fazer parte dessa comunidade de builder. A gente está em mais de 1000 pessoas hoje. Fechou? E, cara, é... clica aqui e entra na comunidade, beleza? Se você chegou até aqui, cara, dá like no vídeo, curte, né? Se inscreve no canal, assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ele entrega para mais gente, para mais pessoas que estão afim de construir com inteligência artificial, a gente consegue chegar a mais gente, beleza? Mas galera, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, então no final das contas, o que é o Sakana Full?
o Sacana está aqui. É um péssimo nome em português, a propósito, né? O que que ele é? Ele é um sistema multiagêntico. Então, ele basicamente, imagina só, você tem várias LLMs e todas essas LLMs, cada uma delas vai ser melhor para alguma coisa diferente. O que o Sacana faz é escolher qual que é a melhor LLM para ser ativada para determinada tarefa e por isso, segundo eles, eh, os resultados quantitativos aqui, olha, no Terminal Bench eles ficaram na frente do Fable, no, no Char, esse eu nem sei falar o nome disso daqui, cara. No Char XIV Reasoning eles ficaram na frente também. No GPQAD também, Live Code Bench, esse é o que eu sigo, tá? O que eu mais uso. Live Code Bench também ficaram. Cara, SWE Bench Pro, não confio muito, mas beleza. Psycode, ficaram um pouco abaixo do Fable 5. Então, assim, mas o resultado é interessante, entendeu? O resultado é interessante. Aí, o que que eu fui ver? Falei, cara, em questão de custo, comparando, você pode fazer a assinatura de US$ 20, etc., ali no Fugo, e você vai ter, sim, uma visão, uma possibilidade de utilizar ele. Eu fiz isso, cara, para criar esse jogo que eu vou mostrar para vocês, eu levei mais de 10 horas. Por quê? Porque eu fiz uma de US$ 20, eu não quis fazer a de 100 que eu não vou usar. É, não tinha certeza se eu ia usar. E aí, ele me travou o limite de 5 horas nos primeiros 20 minutos. Depois carregou e ele me travou de volta. Tudo bem que eu estava usando o Fugo Ultra. Se você tivesse usando na API, olha só, essa mesma tarefa, ele fez uma performance muito parecida com o GLM 5.2, mas olha a diferença de gasto, 51 centavos de dólar por 0.03 do outro. Quando você compara com o Opus, tem um gasto ainda acima, certo? Ainda acima. Quando a gente lembra como que ele funcionava, a comparação do Fable com o Opus era praticamente o dobro, foi pouco menos que o dobro. GPT 5.5 teria gastado 26 centavos e ele gastou aí sim o dobro, né? Essa que é a visão, mas ele entregou um resultado muito melhor, na minha opinião, tá? Agora graficamente olhando, não tô comparando, não conheço o código, etc. Vamos para frente. Vou mostrar para vocês agora os dois jogos que foram feitos e aí a gente entra os três jogos que foram feitos e aí a gente entra comparando, fechou? Vamos lá então, galera. Olha só, esse foi o resultado que o Sacana entregou. Galera, vamos lá. Ah, não tá. O objetivo não era o gráfico, tá? O objetivo era um jogo 100% utilizável. Que ele tá. O prompt dele tá lá na Prompt Society a propósito, tá? Ele está aqui, ó. Ele estava aqui na Prompt Society. Se você quiser ver, só você criar uma conta aqui embaixo e assistir, beleza? Mas então, aqui ó, Fugo Empires, ele criou pra gente essa versão, onde eu tenho os aldeões, ó. Você consegue ver eles andando, ele anda rapidinho pra caramba. É, vai coletar ouro. Se você, ó, aí já começam os ataques. Essa versão, a do Fugo, a milícia já vem, já começa a atacar minha cidade na hora. Eu não tenho uma. O jogo, ele não tem os menus pra mim, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero, eu quero construir uma casa, eu tenho que achar o atalho da casa, ó, sei lá, vamos fazer o quartel B. Aí eu clico no B e ele vem aqui pra mim criar. Ó, esse cara vai começar a construir, ó, 13, 14, aqui a milícia chega e, cara, ele me ataca muito rápido. Então ele não dá um tempo de eu criar as coisas, etc. Ele já vem e já vai atacando. Eu nem tive tempo de criar esses caras. Ele também não deve ter tido, mas sou eu contra a IA e ele já vem pra ganhar, ó. Ele me ganha muito rápido. Ele cria os bichinhos e ele já vai me ganhar. Daqui a pouco o jogo já vai acabar, entendeu? E ele não tem som. Então, assim, eu consigo criar aqui, ó. Vou clicar. Aí ele me dá aqui do lado o que eu preciso. Ó, já perdi o jogo. Entendeu? Então a IA me ganha muito rápido nesse daqui. O Fugo a IA me ganha muito rápido. Vou mostrar pra você o Fable agora.
Boa, galera. Então, e essa é a versão que o Fable trouxe pra gente. Dá uma olhada. Então, quando você olha, na minha visão, o Fable ele trouxe algo mais completo, né? Os jogadores, a gente não vai falar de código ainda, tô falando da usabilidade. Então, os jogadores, eles se movimentam de uma forma mais fluida, na minha opinião, né? Você vê as pernas, ele realmente vai andando, ele não flutua rápido para outro lugar. Eu achei a divisão de pixels aqui que ele fez visivelmente melhor, visivelmente melhor. Quando você olha, por exemplo, as casas, já tem um menu. Eu posso fazer outro aldeão. Eu vou pegar esse daqui, vou fazer um quartel. Eu posso construir outro aldeão. E assim a gente vai indo. Então, quando eu olho como que foi feito, como tudo foi construído aqui pra mim, faz mais sentido. Eu fiz uma coisa também que foi, digo, outra crítica que eu tenho é a rapidez que o jogo acaba, né? A IA, na versão do Sakana, você vê que, cara, dá 20 segundos de jogo, ela já tá me atacando, né? Nem dá tempo de você fazer tantas as milícias que eles chamam, né? Aqui, por exemplo, eu posso fazer um miliciano. E se eu mando ele atacar, aqui, ó. E se eu resolvo mandar ele atacar, ele ataca a cidade ele chega até lá, ele vai atacar. Ele chega até lá, ele vai atacar, isso vai acontecer. Porém, ele ataca as pessoas, ele ataca a cidade, etc. Mas quando eu chego aqui, eu vou ver a cidade, eu vejo que ela tá muito parecida com a minha. Então, assim, a IA tá sendo fair. Ela tá jogando igual eu tô jogando, né? Não deu tempo, eu não poderia ter feito tantos milicianos até agora. É o mesmo nome que ele deu, tá? Tantos milicianos até agora e feito ele atacar. Ó, então, ó, ele tá atacando. Ó, aqui tem uma galera. Então, enquanto ele ataca, eles não construíram nenhum ainda, tá vendo? Então, eu posso deixar ele atacando ali. E vamos seguir nossa vida aqui, ver o que tá acontecendo. Ó, o pessoal já tá coletando, estão criando. Então, assim, a versão do Fable, pra mim, ela ficou muito coerente, tá? Ela ficou muito coerente. Usar ela, jogar com ela, ficou muito coerente com o que eu tô acostumado a jogar do Age, que eu tava acostumado a jogar do Age of Empires, por exemplo, né? E aqui a gente segue nosso ataque, beleza? Logo alguém tira a gente dali. Então, assim, essa que ficou a versão do Fable. Vamos ver a do Opus agora? E daí a gente faz o tira-teima, fazemos uma análise. E agora a versão do Opus, para vocês verem. Ó, já dá pra ver, ele não fez em português. O que que é? Eu nem sei se isso é uma palavra em inglês. Skirmish, strategy, skirmish. E olha, cara, pra mim ficou bem aquém, tá? Olha só. A forma com que trabalham, os bichinhos eles andam flutuando, dá uma olhada. O modelo aqui, o Opus, ele é fã de ele é fã de emoji, né? Então, minicamp, lumber, minicamp, vamos fazer um mini. Então a gente deu uma tarefa difícil sim para eles, para ser honesto. Eles utilizaram uma técnica de criar os próprios personagens com esses vetores e etc. Então foi difícil, mas o Fable criou melhor. Ele criou as pernas, elas andam, se movimentam, é a forma com que ele tinha um martelinho e etc. Ele conseguia fazer também um trabalho melhor, tá? Conseguia fazer um trabalho melhor, ó. Mas, por exemplo, ele criou ovelha. Você não pode usar a ovelha como comida aqui. Só não tem como, tá? E todos se parecem, olha, o martelo deles é um braço que mexe, então não tem uma lógica muito legal aqui, tá?
E eu não gostei dos pixels, cara. Ficou esses quadradinhos separados. Eu não gostei. O do Fable eu gostei muito. O do Sakana eu achei coerente. Agora o do Opus eu achei que ficou bem aquém. Mas bom, galera, pra gente finalizar aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre as nossas IAs aqui, tá? Então, três inteligências artificiais, o Opus, Fable, Sakana, Ultra, eles construíram o mesmo jogo no final das contas, tá? Então, vamos comparar as 5 com as provas concretas tiradas desse código real. Então, o que que a gente fez? Existem sim os benchmarks, mas eu, Alexandre, muitas vezes eu discordo deles quando eu testo, como eu uso elas no dia a dia, quando eu vou testar e eu vou por um benchmark que às vezes não faz sentido para mim, tá? Então a gente resolveu fazer uma análise aqui interna com a agente de IA para comparar nesse caso, qual foi o veredito. Beleza? Então vamos na questão de organização. A analogia que eu trago aqui para você é como se fosse a planta da casa. Cada cômodo vai ter a sua função, ou tá tudo amontoado numa sala só. Como que cada IA organiza aqui? Veja só. O Opus e o Fable, eles dividiram em 5 cômodos separados. Cinco pastas separadas, tá? O Sakana, ele separou bem o miolo, mas ele empilhou 1114 linhas em um único arquivo, tá? Um único arquivo. Então ele criou um monolito ali com tudo dentro dele, beleza? No outro, a gente falou, no outro, uma crítica dos desenvolvedores é sempre do famoso código espaguete, né? Como que eu resolvo esse negócio aqui? A gente viu no nosso outro vídeo, comparando o Opus com o Fable, que o Fable separou muito melhor. Então, se a gente tivesse que pensar na escalabilidade e passar para um desenvolvedor, provavelmente ele gostaria de receber o do Fable e não do Opus. Agora, o do Sakana aqui, ele claramente não gostaria de receber. A parte de segurança, cara, o que que eles fizeram? Imagina isso daqui como um airbag do carro, tá? Que salva você caso tenha algum problema. Mas na verdade, o que ele faz não é se dar algum problema, ele testa. É como se fosse o, o airbag do carro sendo testado, né? Então, é, as, todas elas fizeram sim testes. Aqui, o que que a gente viu acontecendo? O Fable ele fez 19 testes e junto com isso ele colocou uma IA, ele mesmo, jogando a partida inteira para conferir tudo. O Opus fez 14 e o Sakana 25. Porém, o cérebro do inimigo e o combate ficaram sem testes. Por isso que você olha que quando eles estão. Quando a gente foi jogar, cara, dá 3. Poxa, dá menos que 3 minutos. Ele já chega pra começar uma batalha ali. Todo inimigo chega junto. Então, assim, o jogo ficou um pouco estranho de ser jogado, certo? Então, por mais que o Sakana Fugo fez mais testes do que os outros, ele deixou uma parte crucial para lá. Por isso que ele ficou atrás do Fable e do Opus nesse sentido. O Fable ficou na frente, na nossa opinião, ele porque ele realizou o teste dele jogando sozinho e pra gente contou muito isso aqui. Cara, documentação. Fable e Opus alinhados e o Sakana um pouquinho atrás. Por quê? Aqui é como se fosse um manual de instrução, tá? É um manual de instrução. Então, o que que aconteceu? O Opus e o Fable, os dois deixaram 3 manuais explicando o porquê das suas decisões, coisa que a gente pede no prompt. E o Sakana, ele fez ótimos manuais, mas esqueceu do guia de manutenção, do guia de como que você mantém tudo isso. Então, pra gente ficou atrás nesse ponto. Elegância, tá? A gente colocou um critério de elegância. O que que é esse critério de elegância? Existem formas de você fazer. Existem formas de você fazer um prato. Os dois pratos vão te alimentar.
mas existe uma diferença num prato que um chefe de cozinha faz, né? Então o Opus aqui, ele usou o método mais inteligente para os personagens acharem o caminho de uma maneira mais rápida em mapas grandes. Então, quando você coloca, ele desvia e etc. O personagem, todos tiveram um bugzinho, tá? Mas o do Opus, ele tendia a se mexer melhor, dava pra ver, mas na lógica de código fazia mais sentido. E o Fable e o Sakana acabaram usando algumas versões mais simples. Todas funcionam, mas acabaram o método que o Fable e o Sakana utilizaram acabou ficando um pouco aquém do método do Opus e tendo uma robustez menor quando você olha o jogo acontecendo, tá? E aí vem o recheio, tá? Quanta coisa de verdade dá para fazer no jogo? Quais são as variações que tem dentro do jogo? Construções, quantas tem cada um? O Opus tem 7, o Fable tem 9 e o Sakana tem 5. As unidades, o Opus tem 3, o Fable tem 4 e o Sakana tem 4. Então o Fable ele é o mais recheado. Então no geral a gente colocou ele na frente aqui, tá? E aí o veredito final, tá, gente? É uma opinião talvez um pouco impopular, mas com os testes que a gente fez aqui, tentando simplificar uma visão para vocês, o que que eu olhei? Eu achei o Sacana, ele não entregou o que ele prometia e ele comeu todos os tokens que ele podia, tá? Para o mesmo prompt que eu mandei para os três, esse é o meu placar final. Então, o Fable continua na frente, seguido do Opus, e eu deixei o Sacana por último, tá? Por quê? Porque dentro dos critérios que a gente colocou aqui dentro, eu achei ele o pior jogo. Ele foi o pior, a verdade é essa. De todos os jogos dos todos os três jogos, ele é o pior de jogar com a pior lógica. E qual foi o principal critério, na minha opinião? Foi os testes que ele fez, etc., não ficaram bons, tá? Os testes que ele deixou passar não ficaram bons. Então eu discordo da maior parte dos benchmarks que deixaram ele na frente, tá? Quando a gente olha o nosso pódio contra o pódio que ele criou, o nosso pódio contra o pódio que ele criou, a gente olha isso daqui, ó. Não os pódios que ele criou, né? Os pódios que ele colocou no site dele. Ele se coloca, ele se coloca em um, dois, três, quatro benchmarks à frente dos outros. Onde eu colocaria ele seria o mais próximo disso daqui. É o Ultra que a gente testou, tá? Seria esse daqui, ou ainda, ou ainda, o mais próximo do nosso é esse daqui. Ah, mas ele não tá comparando ele tá comparando com o Mythos Preview, né? Mas assim, a gente ficaria entre esse benchmark e esse benchmark aqui, porque ele ficou pra gente atrás do Opus e os benchmarks que ele colocou que ele apresentou ali não, né, nos benchmarks que ele trouxe. Mas então, pessoal, esse seria o meu veredito final, tá bom? Eu achei que o resultado dele ficou bem aquém do que eu esperava. Então, continuo esperando o Fable voltar, porque de fato é o melhor modelo, na minha opinião, beleza? Comenta aqui embaixo se você tá fazendo coisas com o Sakana Ultra, ou com o Sakana, é, ou com o Fugo Ultra, ou com o Fugo. Me avisa o que você fez, me conta, beleza? Se você chegou até aqui, cara, se inscreve na Prompt Society. Esse prompt tá lá, todos os recursos estão lá, beleza? Eu espero você lá comigo. Toda quinta-feira a gente tem aula e tem nossos cursos lá, recursos, etc. Eu quero você lá. Fechado? Um fortíssimo abraço para vocês. Eu vejo vocês no futuro.